Nem ouso brincar de pedreiro. Mas você olha para um muro e se ele está empenado, você vê, não tem como você não perceber um negócio desse. Não tenho a menor ideia de como o Rodrigo Orengo, aquele bandido do Rodrigo Orengo, consegue cozinhar daquele jeito. Não consigo entender o que ele fez, onde é que ele estudou, o que ele faz. Mas eu sei quando eu estou comendo uma comida bem feita. Bom, no caso das fotos que o Orengo coloca nas redes sociais com as comidas que ele prepara, pelo amor de Deus, né? É incrível o que ele consegue. Mas você não precisa ser um especialista para perceber que tem alguma coisa fora de lugar ou que tem alguma coisa sendo bem feita. E uma coisa fora de lugar que sempre chama atenção é quando você pega a discussão central e substitui pela discussão acessória, né? Estou dizendo isso porque ontem o ex-presidente Lula reapareceu. Aliás, ele nunca foi embora, né? Nem quando a Polícia Federal foi buscá-lo no Sindicato dos Metalúrgicos para colocar ele na cadeia. Ele ficou 500 e tantos dias preso. Deu um monte de entrevista, comandou os passos de uma candidatura presidencial do Fernando Haddad que foi para o segundo turno, com a mão dele, né? E só porque ele existe. Mas ontem ele reapareceu e pulou na jugular do Jair Bolsonaro. O eixo central da pancadaria não era o Sérgio Moro, que alguém poderia dizer, bom, peraí, quem botou ele na cadeia foi o Sérgio Moro. Não, ele não estava nem aí pro Sérgio Moro, falou do Sérgio Moro, esculhambou o Sérgio Moro, mas o negócio dele era o Bolsonaro, né? Foi o Bolsonaro que tirou o PT do poder, foi o Bolsonaro que tirou o PSDB do poder, foi o Bolsonaro que tirou o MDB do poder. E só agora, depois de tentar governar sem os políticos, abraçou assim o Centrão, aquele abraço gostoso, né, pro Centrão. Bom, a volta do Lula agora, no entanto, depois de ter os direitos políticos recuperados, depois da decisão do Edson Fachin, que jogou os processos para Brasília, tem já ministro dizendo, esse assunto vai para o plenário, pode ser que mude, bom, vamos aguardar. Mas ele disparou, o Lula, o processo eleitoral de 2022, com uma força que preocupa o Bolsonaro, né? Ele até então, que um dia ele, né, que foi um nanico, um dia foi um baixo clero, ele não conseguia enxergar em ninguém um risco real para sua candidatura. Quem é o risco real para sua candidatura, né? E aí então aparece o Lula e aí ele enxerga, opa, tanto é que ontem, no primeiro evento pós-coletiva do Lula, tava lá o Bolsonaro de máscara, né? Tava lá o filho dono da mansão, o homem da rachadinha, dizendo que a nossa arma é a vacina. Até então, a nossa arma era a arma mesmo, aquela que dá tiro. Mas mudou. Tem um troço que mudou. O Lula discutiu vacina ontem, o Bolsonaro discutiu vacina ontem. E eu queria festejar, porque não dá pra gente ficar discutindo Lula e Bolsonaro, que é um assunto para 2022, sem discutir. E aí vem a história da discussão acessória e a discussão central. 2021. Brasil 2021. Lula versus Bolsonaro 2022 é outra coisa. Nós temos que discutir Brasil 2021. Dane-se Bolsonaro, dane-se Lula e não dane-se 2022. Mas antes de 2022, não dane-se o Brasil, não dane-se 2021. Só haverá Lula e Bolsonaro 2022, ou seja lá quem for contra, seja lá quem for em 2022, se a gente não chegar lá rastejando. E nós não podemos chegar lá rastejando. Então, e o Brasil 2021 passa por enfrentar o colapso hospitalar. Hoje nós vamos falar de colapso hospitalar em São Paulo. Fala por aprovar medidas de combate à miséria que está pegando fogo. Por aprovar reformas no Congresso Nacional, por dar um jeito na economia minimamente, para a gente poder ter um programa de construção, enquanto a gente tem um programa de vacinação. Lula e Bolsonaro ontem falaram de vacina. Só que os dados que a gente tem de vacina, por enquanto, merecem ser vistos com atenção, né? O ministro Eduardo Pazuello, que se o Bolsonaro tiver juízo, vai afastar do Ministério da Saúde. É um sujeito que não consegue passar para a gente uma informação segura sobre vacina. Em fevereiro, ele dizia que a previsão de vacinação para março era de 46, 48 milhões de doses.
Aí a estimativa caiu para 38 milhões de doses. Depois caiu para 30 milhões de doses. Depois caiu para 25 milhões de doses. Agora caiu para 22 milhões de doses, a versão mínima. Então, um ministro que não sabe quantas doses vão ser distribuídas, ou não faz projeção, ou então faz e banca. Agora, fazer a projeção e depois mudar a projeção e explicar por que ela mudou, torna o sujeito incompetente. E aí é surpreendente, o presidente da República mandou trocar o presidente da Petrobras porque aumentava a gasolina e não manda trocar o ministro da Saúde que diminui a vacina. Mas qual é a lógica do negócio desse? Manter o Pazuello na saúde é um erro tão grave quanto escrever saúde com C cedilha. Saúde com C cedilha ainda dá pra gente chegar e falar, olha, saúde não é com C cedilha. Mas o Pazuello tem que mandar embora. O jeito é um incapaz. Olha que interessante, o cenário de hoje, e eu queria chamar a atenção. Tem vários estudos mostrando que a gente tem que chegar, para retomar a vida normal, a um patamar de 75% de imunização na sociedade. 75% de imunização. E essa taxa de imunização vai ser atingida de acordo com o ritmo de vacinação de cada país. Então, se você pegar o ritmo de vacinação atual de alguns países, a Bloomberg faz o acompanhamento disso, ele vai mudando. O Brasil talvez intensifique a vacinação daqui para frente, quem sabe consiga mais vacina, vamos ver. Mas no ritmo atual, Israel vai atingir essa taxa de 75% em maio deste ano. Maio, nós estamos em março, abril, maio. O Chile, maio desse ano. Chile, maio desse ano. Se programou. Os Estados Unidos, em julho desse ano, 75%. O Reino Unido, em agosto. A Argentina, em outubro deste ano. A Itália em novembro, a Espanha em novembro, a Alemanha em novembro, dezembro. E esses são os países, alguns dos países que fecham 2021 voltando para o jogo. E o Brasil não chega em 75% em 2021, pelo ritmo atual de vacinação. Aí, abril do ano que vem, a Argentina chega nesse patamar. Sabe quando chega o Brasil? Outubro do ano que vem, pelo ritmo atual. Outubro do ano que vem. Ah, mas o Zimbábue é 2040. Eu fiz as contas. 2040. Mas a gente mora no Brasil. Lamento pelo Zimbábue. Olho com inveja para o Chile. Mas nós estamos, na realidade, em outubro de 2022. Então nós vamos chegar em 2022, todo ano de 2022, praticamente até a eleição, discutindo vacina, porque a gente não chegou nos 75%. Claro que o cenário muda depois de 30%, depois de 40%, depois de 50%, porque você vai vacinando pessoas cada vez mais expostas, mais arriscadas, grupos de risco, etc, etc. Mas os 75%, que é a marca que hoje a ciência entende, é a marca da mudança, a marca da virada, demora até outubro de 2022. Nós estamos preparados para ficar entre março desse ano e outubro do ano que vem falando de vacinação? Não parece longo demais? Será que não há nada que a gente possa fazer? Será que a gente está fazendo um governo de concertação, e eu me refiro a governo federal e governos estaduais, para tentar, de alguma forma, lutar contra isso? Correr atrás do tempo perdido? Começa trocando esse incapaz desse ministro Pazuello da Saúde com C cedilha. Ele sai e a gente continua. E ele vai ser vacinado no momento oportuno, quando chegar a vez dele, com a idade dele. Mas o fato é, ele hoje é o comandante de uma área e ele não tem condições de fazer isso. Ele não tem a menor condição de fazer isso. Não há um número com o qual ele se case. Então, vamos discutir Lula e Bolsonaro 2022? Cuidado. Vamos discutir Brasil 2021. Brasil 2021 passa por vacinação, que hoje só vai atingir o patamar que a gente quer no ano eleitoral do Lula e Bolsonaro, seja lá quem for, 2022. Não podemos deixar que isso fique assim.